Hoje você vai entender de uma vez por todas como funciona a desinformação comunista. Roda a vinheta. Bom, como prometido, hoje eu vim fazer resenha do livro Meias Verdades, Velhas Mentiras. Para quem não conhece, o autor era um ex-agente da KGB que desertou para os Estados Unidos e ele escreveu esse livro para comunicar para a gente como é que funcionava e funciona a desinformação comunista. É um livro de quase 500 páginas, mas eu pessoalmente acho que ele se estendeu um pouco. Parece uma coisa assim muito complicada quando a gente fala de serviço secreto, de inteligência soviética, de desinformação, mas na verdade o princípio é até bem simples. E o autor ele conseguiu assim explicar de uma forma bastante didática que até alguém que não sabe nada de serviço secreto, de inteligência, nem nada disso consegue entender assim numa boa. É uma linguagem bastante acessível. E eu não vou entrar assim em termos técnicos que ele vai falar no livro, eu vou explicar assim por alto o conteúdo do livro e as táticas de desinformação que a União Soviética usava e que ainda são usadas hoje, tanto pelo governo democrático da Rússia quanto pelos chineses. E também por outros governos esquerdistas ao redor do mundo. A técnica, como eu disse, é bastante simples. Muitas vezes as pessoas têm essa noção de serviço secreto, de espionagem, que o único trabalho dessas agências de segurança, de inteligência, é recolher informação. Sim, isso faz realmente parte do trabalho, tanto das agências ocidentais quanto das agências comunistas. Mas o diferencial das agências de inteligência comunistas é que eles produzem também desinformação. O que é a desinformação? A desinformação não é apenas uma mentira. Ela é uma mentira, muitas vezes com uma pitada de verdade aqui e ali, e uma mentira construída de tal modo que ela pareça muito verossímil e que ela pareça que foi assim descoberta por acaso. O importante na desinformação é que não pareça ser desinformação. Então, por exemplo, o que a KGB fazia era criar documentos supostamente oficiais, falando sobre problemas internos, sobre questões difíceis para o partido, e vazar esses documentos de modo que os serviços de inteligência ocidentais tivessem acesso a eles e acreditassem se tratarem de documentos legítimos. E com base nisso, estabelecerem toda uma política de trato com a União Soviética que era, na verdade, inútil. Então, era assim que funcionava. Mas o interessante é que o autor vai falar também que, além disso, eles conseguiam não apenas cooptar estrangeiros, incluindo agentes de serviços de segurança ocidentais, para que trabalhassem para o governo soviético, como eles também conseguiam infiltrar os seus agentes nos serviços secretos ocidentais, na CIA, ou no serviço secreto francês, no britânico. E o importante da desinformação é também plantar informações que o governo comunista considera que sejam benéficas para a sua causa em fontes ocidentais, em fontes que a inteligência ocidental acha que tem credibilidade. Então não são apenas fontes que provêm unicamente do governo comunista, dos países comunistas ali, mas elas também são produzidas de modo a serem veiculadas primariamente em órgãos ocidentais. Então é uma tática assim multifacetada. Tem esses documentos supostamente legítimos que são vazados, tem
falsos desertores que são mandados para esses serviços de inteligência estrangeiros e que dão com a língua nos dentes, mas que só revelam o que o partido quer que seja revelado. E dependendo de como está a situação interna do Partido Comunista, eles trabalham com um tipo de desinformação diferente. O princípio básico é esse: se o partido está forte, ele vai aparentar fraqueza. Ele vai vazar informações falando sobre brigas internas pelo poder, sobre grupos dissidentes da sociedade civil, vai falar sobre problemas no orçamento militar, esse tipo de coisa. Mas sempre que vem essa mensagem de que o comunismo está acabando, que o poder do partido está ruindo, a gente tem que interpretar do modo contrário. Nesse período, eles estão, na verdade, fortes e eles querem minar as defesas e a resistência dos governos ocidentais. Muitas vezes, eles utilizam essa desinformação falando sobre o conflito interno para que os governos ocidentais baixem a guarda. Quando eles estão realmente enfraquecidos, a mensagem é outra. Eles enviam, através dessa desinformação, uma mensagem de união, de fortalecimento da ideologia, de grandes conquistas econômicas, grandes conquistas militares, de modo a dissuadir o Ocidente a fazer uma ofensiva. E o autor vai dizer que, na maioria dos casos, os serviços de inteligência ocidentais, eles não estão preparados para entender essa desinformação. Eles têm uma técnica, um método bastante antiquado para lidar com informações sobre o mundo comunista. O livro, ele é bem antigo, mas eu acho que ainda é bastante relevante, porque a gente ainda tem governos comunistas ao redor do mundo e a tática de desinformação continua a mesma. Inclusive com partidos comunistas que não estão no poder. E muitas vezes é bom ficar atento para isso. Por exemplo, quando a gente vê uma linguagem mais moderada, uma fachada que apresenta assim uma cor mais democrática, isso tudo é uma tática de desinformação para que as pessoas, de modo geral, e os governos baixem a guarda e fiquem mais vulneráveis à ofensiva comunista que virá depois. Ela pode vir de uma maneira abertamente agressiva, com o que a gente conhece, revolução armada, expropriação direta, mas ela pode vir também de um modo mais gradual, como eu já falei em outros vídeos. Aumento da taxação, eleições em que os partidos de esquerda ganham por via democrática ou por fraudes muito bem elaboradas e depois eles vão solapando a democracia por dentro. Então é importante não apenas para os serviços de inteligência ocidentais saberem como a desinformação funciona, mas para nós mesmos, os meros mortais, sabermos, para a gente ficar, não direi imune, porque talvez seja pedir demais, mas para a gente ficar esperto em relação à desinformação comunista. E o que eu acho assim absurdo é que, como eu disse, esse livro é bastante antigo e tem livros similares falando da mesma coisa, e ainda assim a gente vê muito analista considerado especialista caindo ainda nessa desinformação, que agora, na maioria das vezes, vem da China. Então as pessoas ainda não aprenderam como você analisa informações vindas do mundo comunista. As pessoas acham que qualquer tipo de informação que fale sobre uma suposta vulnerabilidade do governo comunista é autêntica, porque o governo comunista ele jamais mostraria ao mundo suas fraquezas. E é uma balela.
o governo comunista, tanto da China quanto de outros lugares e da antiga União Soviética, eles mostram, assim, fraquezas, não fraquezas, aí é importante frisar, não fraquezas que estejam fugindo do controle. Eles pegam muitas vezes fraquezas de um período anterior e eles fazem uma propaganda como se aquelas fraquezas, aquelas vulnerabilidades ainda existissem, sendo que eles já resolveram o problema. Mas fica parecendo que eles perderam o controle da situação, entendeu? Por exemplo, na questão de brigas pelo poder, questão de problemas econômicos e também em relação a discordâncias internas. O que eu achei, pode ter sido ingenuidade da minha parte não ter jamais pensado nisso, mas eu achei muito interessante o autor falando sobre como eles criam eles mesmos movimentos contestatórios, grupos de oposição, e controlam esses grupos ali. Ou eles se infiltram dentro de grupos de oposição que já existiam, que são orgânicos, e eles vão manipulando esses grupos de modo que eles sirvam a essa desinformação, de modo que fique assim uma aparência de dissidência interna, de democracia, de liberdade de expressão, mas eles manipulam esses grupos de tal forma que eles se tornam inofensivos para o regime. Isso eu achei bastante interessante. Alguém menos ingênuo do que eu talvez já tivesse pensado nisso, mas eu achei, assim, fiquei um pouco chocada, mas depois eu pensei, não, realmente faz muito sentido, eu devia ter pensado nisso antes. Então, como eu disse, apesar do livro ser grosso, não é um livro que você precise ficar intimidado, porque o princípio, como a coisa funciona, é bastante simples. E justamente por ser assim tão simples, eu fico impressionada de muita gente que se julga especialista em relações internacionais, em comunismo, ainda não saber como funciona. Inclusive, ainda... não estou falando apenas de analistas políticos, mas também de gente que trabalha em governos ocidentais, as pessoas realmente acreditam na propaganda dos governos comunistas. Muitas vezes, como a gente já disse em outros vídeos, porque as pessoas estão interessadas no lucro. Quando vem assim uma informação de que o sistema comunista em algum lugar ele vai ruir, que já está pelas últimas, muita gente gananciosa já pensa logo, não, eu vou investir ali, vou ganhar muito dinheiro. Então as pessoas, elas, como o próprio autor diz, elas acreditam muitas vezes no que elas querem acreditar. Elas julgam que o sistema comunista ele funciona do mesmo modo que as democracias ocidentais funcionam. Que, por exemplo, uma dissidência interna vai necessariamente fazer com que o regime se torne mais democrático, que vai necessariamente impor mudanças, que a população necessariamente uma hora vai se revoltar. Então falta uma outra questão que o autor aponta, por exemplo, que antigas rivalidades entre países vão continuar no sistema comunista. Por exemplo, a China imperial tinha uma rivalidade com a Rússia czarista. Então, muitas vezes, os analistas simplesmente pensam que, apesar dos dois países terem virado comunistas, essa rivalidade vai automaticamente continuar. Então, o autor vai dizer, falta assim, uma sensibilidade para entender o sistema comunista, o que é de único nele. E também para entender que o sistema ele é mais flexível do que muitas vezes a gente pensa. Como eu já disse no outro vídeo, assim, se for interessante para o sistema comunista ter uma abertura econômica, para eles conseguirem mais dinheiro para investir em armas, na economia ou no que quer que seja, eles vão fazer essa abertura econômica, mas isso não vai fazer com que o povo fique mais livre de maneira nenhuma. E isso é muitas vezes assim uma ilusão que eu vejo muita gente, principalmente assim libertários tendo. Não, teve uma abertura econômica não sei aonde,
agora que as pessoas têm acesso à propriedade privada, o governo vai ruir porque as pessoas vão usar os recursos para fazer uma oposição. E muitas vezes, né? Quanto tempo tem aí que a China fez uma abertura econômica e continua sendo essa prisão a céu aberto, né? Cuba também teve uma abertura econômica, deixou ter turismo e tudo, continua sendo a ilha prisão que a gente conhece. Então é bom a gente não ser ingênuo, não ser assim, não acreditar no que a gente quer acreditar, certo? E ficar realmente esperto, se informar sobre como o regime comunista funciona e o que ele quer que a gente pense dele. Nesse sentido, considero o livro assim fundamental. Ele é parecido com aquele livro Desinformação, que também foi escrito por um desertor, dessa vez um coronel romeno. Mas eu acho assim que vale a pena ler os dois. Aquele do... eu não me lembro como o autor se chama, mas aquele Desinformação, ele vai entrar mais em detalhes acerca de alguns episódios históricos. E esse Meias Verdades, Velhas Mentiras, embora ele dê bastante exemplos de operações de desinformação, ele é de modo geral um pouco mais teórico, mas nem por isso ele é chato, muito pelo contrário, ele flui muito bem, uma leitura bastante interessante. E o interessante a destacar também é que há uma coordenação entre essas operações de desinformação. Por exemplo, não é, no caso da União Soviética, não era apenas a União Soviética que estava divulgando determinadas informações. Tinha uma coordenação ali com os outros países do bloco. Inclusive, qual país ia fazer qual papel. Por exemplo, muitas vezes, como eu disse, eles encenavam rivalidades entre países, mas assim, o autor deixa bem claro, era tudo coordenado. Ao mesmo tempo que eles divulgavam que havia muita dissidência interna, havia nesse período em que a desinformação ganhou muita força depois da morte do Stalin, havia uma coesão interna muito forte. E aí é interessante notar que assim, se os Estados Unidos principalmente tivessem entendido essas operações de desinformação, eles poderiam ter derrotado a União Soviética, mas muito, muito, muito mais cedo. Não posso nem dizer mais cedo, porque dá a impressão de que eles derrotaram a União Soviética, o que não é verdade, né? O comunismo continua aí, a Rússia continua sendo ditadura, mas vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, certo? E assim, se a gente não ficar esperto, o comunismo vai continuar fazendo o mundo inteiro de trouxa, vai continuar matando e oprimindo milhões, e a gente vai continuar achando que a gente entende o que está acontecendo, quando na verdade a gente está sendo feito de trouxa, certo? Eu vou deixar linkado aqui o Desinformação para vocês lerem, mas recomendo muito que vocês leiam o Meias Verdades, Velhas Mentiras. Comenta aqui abaixo se você já leu, o que você achou, se você conhece similares. Eu vou deixar linkado aqui também o Eixo do Mal Latino-Americano, que também fala muito disso. Não se esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de divulgar, porque você sabe, esse tipo de tema de direita, conservador, o YouTube não divulga nem se a gente pagar. Então eu dependo de vocês, certo? Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a sua atenção e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus.